Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Ferreira, sou professor de Processo Civil 2 da Faculdade ProMinas em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui hoje no dia 10 de agosto de 2020, às 20 horas e 55 minutos, iniciando a gravação do meu encontro com meus queridos amigos e alunos do 5º período noturno do curso de Direito da ProMinas. Ainda estamos aqui nessa modalidade remota por conta dessa excepcional situação da pandemia do coronavírus, que tem nos impedido de encontrarmos pessoalmente, mas como já antecipei para todos aqui presentes, não nos impedirá de seguirmos ao longo do aprofundamento desta disciplina. Comunico a todos, reforçando o que havia sido dito anteriormente, que toda essa aula está sendo inteiramente gravada, e posteriormente eu estarei disponibilizando para vocês no meio de contato institucional a qual nós teremos acesso, para que vocês assistam quantas vezes entenderem necessárias, tá bom? No outro encontro nosso, na aula dos 2 primeiros horários, nós abordamos primeiro a questão da ementa, falamos as questões de apresentações que se tornaram necessárias e começamos a bater um papo sobre o processo como um todo. Agora, o meu grande objetivo com vocês é falar sobre petição inicial. Pergunta: alguém aqui já viu uma petição inicial ou já fez uma petição inicial? Me fale aí. Sim? No primeiro momento, a gente tem mais dificuldade. Concorda comigo? Quando a gente faz a primeira vez a petição inicial, a gente fala assim, sangue de Jesus, que coisa complexa, todos esses detalhamentos. Mas o que eu costumo falar? Eu exemplifico a área civil. Vocês já chegaram a escutar questões que envolvem, por exemplo, a prova da OAB? Aí as pessoas têm um pouco de receio da área civil, porque fala civil é a maior das áreas, então pode cair qualquer peça. Eu posso ensinar vocês já uma tática incrível, de prática. Sabe quantas peças tem em direito civil? Em processo civil? 4. Somente. Aí você vai virar para mim e falar, que isso, homem? Você está ficando doido? O tanto de questão que envolve o direito civil, por exemplo, sucessão, família, consumidor, contratos, responsabilidade. E só tem 4 petições? Presta atenção, quais são as petições? Petição inicial, petições de defesa do réu, petição de recurso, fiquem tranquilos que eu vou repetir, e petição simples de movimentação. Por óbvio que cada uma dessas vão ter suas peculiaridades, mas o esqueleto é o mesmo. Petição inicial, vou repetir, petição inicial, petições de respostas do réu, petições recursais e petições simples de movimentação. Então, se a gente, por óbvio, vou repetindo, não são exatamente as mesmas petições, mas são só esses 4 grandes grupos, pessoal. Então, se você sabe manusear bem uma petição, por óbvio que uma petição de uma ação de monitória é diferente de uma petição inicial de uma execução. Mas se você sabe o esqueleto, se você já tem um conhecimento prévio acerca daquela primeira análise de como fazer a petição, por óbvio que você vai ter um aprofundamento e uma facilidade maior. A Jéssica está me falando aqui, antes de começarmos a gravação, que ela começou a fazer um estágio. E é interessantíssimo esse contato com a vida prática, porque a gente começa a enxergar aquilo que a gente estuda, que é uma teoria, na vida prática. E começa a criar alguns paradigmas, alguns preconceitos que a gente tem, alguns medos que a gente tem, quando a gente pensa em processo. Porque eu, quando acadêmico, não sei se vocês sentem isso hoje também, eu comecei a fazer estágio, eu estava no 3º período por 4º, eu fiz até o 10º. Eu fiz estágio com 2 juízes, eu fiz estágio em 2 escritórios de advocacia, um que mexia só com revisionais, o outro que eu mexia muito com direito eleitoral e administrativo, e eu fiz estágio com muito orgulho com a juíza do 2º Juizado Especial, doutora Maria Isabela Freire, e fiz estágio até o final da minha faculdade, fiquei 2 anos, com o então titular da 5ª Vara Civil da comarca de Montes Claros, o doutor Danilo Campos, e aí eu fazia audiências, eu auxiliava a questão de gabinete,
E aí eu tive esse contato, e o estágio me fez abrir a cabeça no sentido de entender que o processo, ele é muito mais lógico do que a gente imagina. Quando a gente tem os primeiros contatos, a gente tem uma visão de processo como se fosse uma questão, um bicho de sete cabeças. Alguém aqui já sentiu isso, pessoal? Na hora que tá, isso, principalmente doutrina. Vamos falar a verdade. Quando eu li a doutrina de processo civil, eu falava assim, é difícil de compreender, não é tão intuitivo como, por exemplo, direito civil, direito constitucional, que você lê a matéria, é mais intuitivo. Porque, por muitas vezes, a dificuldade que se esbarra no processo é a prática. Mas eu quero deixar claro para vocês, ao longo desse semestre, que como que eu vou suprir essa questão para, por exemplo, eu sei que alguns fazem estágio, eu sei que outros não, e assim por diante. Mas como que eu vou fazer de uma forma para que todo mundo consiga compreender? Eu vou trazendo casos, para vocês irem entendendo como que numa vida profissional de um aplicador do direito, que vocês já são como juristas, e no futuro mais ainda como operadores do direito verdadeiramente, como que é esse nosso trabalho. E aí, quando a gente volta num bate-papo que a gente estava tendo nos 2 primeiros horários, falei com vocês que o processo seria aquele mecanismo de efetivação do meu direito de ação. Vocês lembram disso? É o mecanismo que eu tenho para utilizar para efetivar aquele meu direito de buscar a chancela jurisdicional do Estado, porque hoje nós já entendemos que o Estado é aquele que tem o que conduz o Poder Judiciário como um todo. Mas como eu tenho acesso ao Poder Judiciário? Utilizando o processo. O processo é o mecanismo de efetivação. Tudo bem, mas como é esse acesso? Por exemplo, vamos imaginar que a nossa colega Camila está tendo um problema com o Poder Judiciário. Ela vai lá bater na porta do Judiciário e fala, ô juiz, eu quero que você mexa no meu caso? É assim, gente? Claro que não. Senão ia virar um caos total, concordam comigo? Tem que ter uma lógica. E quando a gente começa a entender a lógica do processo, a gente fala assim, agora eu entendi. E como é que você inicia essa caminhada dentro do Poder Judiciário? Iniciando pela fase de postulação, eu tenho que falar com vocês da petição inicial. E para falar da petição, eu vou conversar com vocês hoje sobre o artigo, coloquei aí na telinha para vocês, 319 do CPC. Coloca um asterisco em nome de Jesus, Cristo que veio na terra e morreu por nós, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Vocês vão decorar isso, porque ao longo do semestre eu vou falar tanto desses 7 requisitos, vocês vão me encontrar na rua e falar, pelo amor de Deus, Eduardo, nós não aguentamos mais falar os requisitos de petição inicial. E aí eu vou falar o quê? Repete para mim, então, quais são, e vocês vão repetir de forma clara. Combinado? Mas hoje, eu tenho que entender o que seria essa petição inicial. Ela, anotem aí, é um mecanismo, a petição inicial é um mecanismo de rompimento. A petição inicial é um mecanismo de rompimento da inércia do Estado. Então, a petição inicial é aquele mecanismo que eu vou utilizar para romper a inércia do Estado. Eduardo, o que quer dizer isso? Se vocês se recordam, existe um princípio no processo chamado princípio da inércia. O que quer dizer esse princípio da inércia? O Estado entendeu que era necessário ele puxar para si a responsabilidade de solução dos conflitos. Até aí nós estamos caminhando juntos. E nós falamos isso no nosso último encontro. Só que aí, qual a questão que veio à dúvida? Como eu conseguiria ter esse acesso? E eu tenho que lembrar que o Poder Judiciário ele existe, mas ele não vai buscar processos. Em respeito ao princípio da inércia,
O Poder Judiciário fica parado, gente, esperando. Consegue entender isso? Somos nós que buscamos o Poder Judiciário. Porque, em respeito ao princípio da inércia, o Judiciário ele deve aguardar que venham manifestar, que venham movimentar a caminhada toda de um processo. Eduardo, por que você está falando isso? Porque esse mecanismo para romper essa inércia é a petição inicial. Consegue entender isso? A petição inicial, então, ela vem falar com o Estado assim, Estado, ó, você está parado aí? Movimenta, que eu quero que você analise o meu caso. Então, a petição tem esse primeiro grande poder, o rompimento da inércia do Estado. E uma outra situação que é muito importante. A petição inicial, ela vai trazer o que você quer do Estado. E estruturalmente, eu quero que você já anotem uma questão. A petição inicial, ela traz, anotem assim, fatos, direitos e pedidos. Fatos, direitos e pedidos. Então, vou colocar aqui só para não esquecer a petição inicial. Ela tem como um dos grandes objetivos, anotei aí para vocês, ativar esse poder da jurisdição do Estado através da demanda. Tá bom? Então, dentro de uma petição, eu já estou antecipando para vocês, tem os fatos, o direito e os pedidos. E aí, eu tenho que começar a falar com vocês sobre a questão que envolve a estrutura da petição. Como falei com vocês, o artigo 319 traz para a gente os 7 incisos que vai nos informar do que é necessário dentro de uma petição inicial. Primeiro inciso que eu estou colocando aí para vocês na telinha. É o primeiro inciso lá do artigo 319 do Código de Processo Civil. É um detalhe. Todo mundo aí que está com vadimeco, na minha aula, eu quero que pegue o vadimeco, abram no CPC, que eu quero que vocês tenham habitualidade com a letra da lei. Eu quero que vocês peguem, leiam, saibam manusear, que isso é muito importante. O primeiro requisito, coloquei na tela. O juízo a que é dirigida. Primeira grande observação, eu quero que anotem, antes de falar sobre a questão que envolve esse primeiro requisito. Anota 2 pontos importantes. O primeiro deles, que informa para a gente que a petição inicial deve ser, em regra geral, escrita. Anota essa observação. A petição inicial deve ser escrita. É o primeiro passo. Deve ser escrita. E além de ser escrita, e se ela, além dela ser escrita, em regra geral, anotem isso, em regra geral, porque existe algumas raras exceções, mas em regra geral, tem que ser assinada por um advogado. Então, vou repetir. A petição inicial, em regra, tem que ser escrita, e também, em regra geral, deve ser assinada por um advogado. Mas o que seria essa questão do juízo competente? Falar, tal situação eu tenho que destinar, eu tenho que encaminhar ao juízo competente. É a quem é dirigida aquela petição. Tranquilo? Para quem eu destino aquela petição inicial? A competência, ela fica dentro da petição inicial na primeira frase, a que está lá em cima. Só a título de exemplo, para ficar mais visual, estou colocando aí na tela para vocês como é que seria mais ou menos. Deixa eu só colocar aqui da vara, por exemplo, XX. Coloquei aí como é que seria essa primeira escrita da petição inicial. Excelentíssimo senhor
Alguns colocam excelentíssimo senhor doutor, só que eu gosto de colocar como excelentíssimo senhor juiz de direito, mas você pode ver dessas duas formas, por exemplo, entendeu? Excelentíssimo senhor doutor e excelentíssimo senhor juiz de direito. Por que, é que eu não coloco senhor e doutor? Porque eu entendo que pelo português é errado se utilizar dois pronomes de tratamento numa mesma questão. Senhor e doutor não é algo necessário, mas vocês vão ver muita impetição. Mas tá aí. É isso, excelentíssimo senhor juiz de direito da vara tal, civil, penal, sucessão, da comarca de Montes Claros, de Pirapora, de Bocaiúva, da justiça trabalhista, eleitoral, e assim por diante. Então, é assim que se começa uma petição inicial, a quem é destinado aquele processo. Tá bom? Maravilha. Estamos caminhando junto, pessoal? Sim ou não? Me dá o joinha que eu quero saber. Show. Maravilha. Já, como é que eu vou saber quem é o juízo competente? Como é que eu vou saber a qual juiz deve ser destinada a minha petição? Aí vai depender do caso concreto, eu vou ter que analisar o caso, eu vou ter que ver se é da área trabalhista, se é da área militar, se é da área penal, se é da área civil, se é de sucessão, família, vai ter que ver a comarca, porque existem comarcas, igual, por exemplo, a de Montes Claros, Minas Gerais, que existem várias especializadas, por exemplo, em infância e juventude, em família, existem várias criminais, tribunal do júri, entre outros, enquanto em outras comarcas menores existe o juiz para todas as áreas, então isso também tem que ser analisado, e isso vai ser analisado, cada caso, com as suas peculiaridades que são inerentes, tá bom? Perfeito, então. Mas como eu falei com vocês, são 7 grandes requisitos da petição inicial. Eduardo, qual seria, então, o segundo grande requisito? O segundo inciso lá do artigo 319, que, para facilitar, coloquei aí para vocês no chat. O que fala que é requisito? Vamos lá. Segunda situação, que é requisito básico, nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número do CPF ou do CNPJ, se for empresa, endereço eletrônico, domicílio ou residência do autor e do réu. Anotem o que é isso. Isso chama-se qualificação completa das partes. Qualificação completa das partes. Tá bom? Qualificação completa das partes. Qual que é o grande objetivo de se ter essa qualificação? Anotem aí. É buscar uma perfeita individualização das partes do processo. Tá bom? É buscar essa individualização das partes do processo. Combinado? Estou colocando aqui também, anotando para vocês, só algum exemplo de como é que seria essa qualificação. Estou terminando aqui que eu coloco para vocês na tela. Só para vocês terem, se for do autor, seria mais ou menos assim. Coloquei um exemplo. Marge Simpson, brasileira, casada, técnica de farmácia, filha de fulano de tal e fulana de tal, identidade, XXX, de onde veio, CPF, residente domiciliar, coloquei um endereço qualquer, respeitosamente, perante de Vossa Excelência, por meio de seu procurador, o doutor Eduardo Henrique Silveira Ferreira. Estou dando exemplo de como é que seria essa qualificação. É basicamente individualizar as partes, pessoal. É falar quem é quem, o que está fazendo ali, por que ela está ali, de que forma está ali, tranquilo? E individualizar, por quê? Curiosamente, vocês sabiam que existem muitos homônimos no Brasil? O que seria o homônimo? Pessoas que possuem um nome, se não idênticos, muito parecidos? Isso é tão engraçado. Quando eu fui tomar posse numa comissão da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas, na subseção Montes Claros,
eu fui chamado, meu nome é Eduardo Henrique Silveira Ferreira, e foi chamado o advogado Eduardo Henrique Silva Ferreira. E eu fui lá, na hora que eu fui ver, um amigo meu, ele tem o nome Eduardo Henrique Silva Ferreira, e o meu Eduardo Henrique Silveira Ferreira, eu falei, sangue de Jesus. E os dois advogados, eu falei, Deus é mais, meu Deus do céu, o que é isso? Porque existem essas peculiaridades, tem pessoas que têm um nome muito parecido. Então, para a gente individualizar e não ter problemas, eu tenho que detalhar nesta qualificação. Isso é tão sério que eu vou dar um exemplo prático. Certa vez um cliente me procurou, uma empresa, porque foi ajuizada uma ação em que ele foi colocado, a empresa foi colocada no polo passivo, ou seja, era ré daquele processo. E aí, no que diz respeito àquele processo, o meu cliente não tinha nada a ver com aquela situação. Eduardo, e o que você fez? Primeiro, comprovei que meu cliente não tinha nada a ver. E o que tinha acontecido é que o autor da ação não tinha se atentado ao CNPJ da empresa. E havia colocado a empresa somente com base no nome. E o nome de que ele queria processar era quase o mesmo do meu cliente, o nome empresarial. Só que não era a mesma empresa. Uma era, acho que em outro estado, e a do meu cliente era no estado de Minas. Pessoal, isso é tão sério que na ação o juiz retirou o meu cliente, mas condenou o autor da ação a pagar honorários advocatícios para o meu escritório. Então, ele ainda gastou porque teve que pagar honorários para o meu escritório. Então, tem que ter muito cuidado que esse grande objetivo da qualificação completa na petição inicial é fazer essa individualização das partes. Só que tem um detalhe. E se, por alguma hipótese, eu não consegui os dados completos? Eu não tenho essa qualificação completa. O que vocês acham que eu tenho que fazer, gente? Pelo amor de Deus? Por exemplo, eu sei o nome, mas não sei o CPF, eu não sei o endereço, por exemplo. Ou então eu sei o RG, mas não sei o CPF. Sei o CPF, mas não sei a profissão, o estado civil. O que acontece? O que eu posso fazer? A resposta está lá nos parágrafos do artigo 319. E eu começo a colocar aí o parágrafo primeiro lá do artigo 319, a gente vai dar um pulinho dos incisos, para vocês verem o artigo 319. Lá no parágrafo primeiro fala assim: caso não seja ou não tenha à disposição aquelas informações que estão previstas nesse inciso segundo, o autor da ação poderá, na petição inicial, requerer ao juiz as diligências que forem necessárias para que se obtenha aqueles dados que estão faltando. Tranquilo? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu não tenho todas as informações que estão aí no inciso 2º do artigo 319. O que eu posso fazer como autor da ação? Falar com o juiz assim: excelência, eu tenho esses dados. Os outros eu não tenho, por exemplo, está faltando o RG, eu não tenho. Está faltando o status, eu não tenho. Eu posso, na minha petição inicial, solicitar que o juiz realize diligências também para me auxiliar a ter acesso às outras informações dos dados. Por sua vez, o parágrafo 2º, que está aí na telinha para vocês, fala para a gente que a petição inicial não vai ser indeferida se faltar informações do inciso 2º e for possível realizar a citação do réu. Ou seja, vamos imaginar que eu não tenho o RG, mas eu tenho o endereço completo, e tenho, por exemplo, o nome completo do réu e o CPF. Eu não tenho todas as informações, mas eu já tenho algumas que conseguem me auxiliar na realização daquela citação. Nesta hipótese, aqui está deixando claro no parágrafo 2º do artigo 319 do CPC, que a ação não vai ser, que a petição inicial não vai ser indeferida. Tá bom? E, além disso, coloca aí para vocês o parágrafo 3º lá do artigo 319, que nos informa que a petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2º desse próprio artigo 319, se a obtenção das informações que são necessárias se tornar impossível ou excessivamente onerosa, ou causar uma
onerosidade excessiva para que aquele autor consiga buscar o acesso à justiça. Até porque, como nós falamos no começo da nossa aula, no começo não, quando começamos a abordar a partir da metade da aula sobre os aspectos iniciais do processo, o que eu falei com vocês? Que, no que diz respeito à jornada, à caminhada que envolve a situação, que envolve todo o processo, eu tenho que lembrar o tempo inteiro que é direito de todos, em regra geral, em respeito ao artigo 5º, inciso 35 da Constituição, ter acesso ao Poder Judiciário. E aí, por óbvio que se eu demonstro que eu não tenho acesso a determinada informação, e eu não consigo, é impossível ter acesso àquela informação, ou isso dificulta bastante a minha busca pelo Poder Judiciário, o artigo 319, lá no parágrafo 3º, já deixa claro que isso não vai ocasionar, por exemplo, o indeferimento da petição. Tá bom? Show de bola, então. A qualificação é importante, seja a do réu, seja a do autor também. Combinado? Perfeito. Já fiz o primeiro ponto, o segundo ponto. E agora, como estamos nessa caminhada na modalidade remota, nós estamos aqui para construir esse conhecimento de forma conjunta, pessoal. Eu quero um feedback de todos que estão ao vivo. Estamos caminhando bem? Estamos caminhando juntos? Está ficando claro para vocês? Uma outra. Maravilha. E uma outra pergunta que eu quero saber para ter um feedback. Da forma que eu tenho feito de colocar aqui para vocês no chat, é algo que está sendo interessante para vocês? Sim ou não? Eu estou colocando para vocês irem lendo, fazendo. Show de bola, então. Nós vamos caminhando, então, seguindo a nossa caminhada e tendo dúvidas, lembrem, vocês têm total liberdade para fazer perguntas pelo chat ou mesmo aqui pelo áudio. Estou vendo aqui a Jana falou, sim, ótimo. Estou feliz, então, de estarmos caminhando bem. Vamos, então, para o terceiro grande requisito da petição inicial, que está lá no artigo 319, mas no seu inciso terceiro, que eu acabei de colocar aí para vocês. É requisito da petição inicial, a petição inicial terá que indicar o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Eduardo, os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. O que seria isso, pelo amor de Deus? Vamos lá. Quando eu busco o Poder Judiciário, eu tenho um objetivo, isso é muito claro. Concordam comigo? Eu tenho um objetivo, eu quero responder, eu quero que o Estado me responda uma determinada situação, e eu quero que aquela situação seja respondida o mais claro possível. Tá bom? No que diz respeito à questão da busca através da petição inicial, falar dos fatos e os fundamentos jurídicos é falar o que ocasionou a minha busca pelo Poder Judiciário, e os fundamentos jurídicos do pedido é o porquê que eu tenho a possibilidade de buscar o Poder Judiciário. Os fatos nada mais é do que um resumo, um relatório, uma descrição das questões fáticas que aconteceram. E aí o fundamento jurídico entraria com o que é baseado na lei, na doutrina, na jurisprudência, que me daria o direito de vir aqui na ação. E aí eu coloco para vocês no chat uma importante ponderação. O autor deve indicar o direito subjetivo que pretende exercitar e apontar o fato a qual ele provém. O que quer dizer? O autor ele tem que deixar claro o que ele quer com aquela ação e por que ele tem a possibilidade de buscar o Poder Judiciário e, desta forma, solucionar, buscar a chancela jurisdicional do Estado para, eventualmente, solucionar aquele seu caso. Tá bom? Então, é muito importante o autor deixar claro nesse sentido. Em relação a esse dever que o autor possui, coloca aí na tela para vocês uma outra ponderação, que deve descrever o fato material, aquele fato gerador, inclusive demonstrando o nexo jurídico, para dessa forma justificar o pedido da inicial. Por exemplo, eu quero ajuizar a ação, mas eu tenho que provar para o Poder Judiciário que aquilo é realmente algo possível. Ah, eu quero ajuizar a ação, mas eu quero ajuizar porque eu quero comprar um pedaço do seu. Não. Vou dar exemplo. Como é que eu faria essa questão dessa descrição desse fato gerador e o nexo jurídico? Por exemplo, coloquei a título de exemplo para vocês, demandas de obrigações de operação financeira, vou discutir uma questão que envolve operação financeira, eu vou lá e tenho que fazer o detalhamento. Qual é a operação?
Com base em que eu estou utilizando do Poder Judiciário, que eu estou buscando verdadeiramente o Poder Judiciário para conseguir solucionar aquela situação, porque onde dentro da lei fala que eu teria o direito, tá bom? E no que diz respeito a esta situação, nós temos que reforçar que é verdadeiramente importante, porque aqui está a grande base do que eu quero, do que eu busco, do que eu almejo perante a minha busca do Poder Judiciário através daquela petição inicial, tá bom? Os fatos, então, é a história fática do que aconteceu e esses fundamentos jurídicos do pedido, onde eu me baseio para buscar o Poder Judiciário, seja doutrina, seja jurisprudência, ou também a letra da lei. Tá bom? Perfeito. Só que, além disso, o quarto inciso fala também que uma das questões que é requisito essencial da petição inicial é o pedido com as suas especificações. E no que diz respeito ao pedido, eu coloco aí para vocês duas observações importantes. O primeiro, que é aquele pedido imediato, que é o que eu quero através da sentença, é a sentença que eu quero do Poder Judiciário analisando o meu caso, e o pedido imediato, que é quando eu busco aquela tutela específica ao bem jurídico que foi violado. Eduardo, como é que você poderia exemplificar isso para a gente? Vou colocar aí agora para vocês um exemplo para a gente diferenciar essa questão do pedido imediato e do pedido imediato. Coloquei aí na telinha para vocês. Que exemplo que seria esse? Uma ação de indenização, o autor alega um ato ilícito do réu, afirmando que ali existe uma responsabilidade civil pela reparação do dano, e pede que seja proferida uma sentença que lhe dê solução à lide. Esse pedido da sentença que soluciona a lide seria o pedido imediato. Tranquilo? Esse pedido que a gente vem aqui fazer, requerendo que seja realizada uma sentença para buscar resolver aquela lide. Então, ali é o pedido imediato. De um outro lado, eu tenho, nesse caso, para fazer o exemplo que eu coloquei no chat para vocês, o pedido de condenar o demandado a indenizar o prejuízo sofrido. O pedido imediato é o quê? É essa condenação de que o réu desta ação eventual, hipotética, que a gente está falando, venha a efetuar o pagamento daquele prejuízo que eu sofri. Então, o meu pedido imediato será a busca pela sentença do Poder Judiciário, que resolve a minha situação, e o pedido, que é o pedido imediato, é o que efetivamente eu quero. Pessoal, anotem uma peculiaridade. Pedido é tão importante que nós vamos ter uma aula só para tratar sobre pedido, falando dos seus detalhes, dos seus tipos de pedido, falando de pedido alternativo, pedido cumulativo. Nós vamos ter uma aula para detalhar, esmiuçar o pedido, de tão relevante que ele é. Mas já anotem uma observação, que eu vou repetir isso quando a gente estiver falando lá na nossa aula de pedido. Anotem assim: o pedido limita o pedido limita a atuação. O pedido limita a atuação do Poder Judiciário. Ó, aqui nós somos igual novela. A gente vai contando aqui, já contando as cenas dos próximos capítulos. Falei com vocês que nós vamos ver pedidos, seus detalhes, mas isso em outras aulas eu vou fazendo dessa forma. Para quê? Vocês ficarem com vontade de vir assistir novamente, seguirmos aqui nesse momento remoto, estarem presentes, né, nessas aulas remotas, porque é muito importante a participação suas para a gente conseguir, de forma conjunta, formar esse conhecimento. E aí, pessoal, eu estou deixando já claro para vocês, antecipando algo que vamos reforçar em outro momento oportuno, que o pedido ele limita a atuação do Estado. Ou seja, se eu vir e falo que eu quero que condene o réu a pagar danos morais aqui, o juiz ele não pode dar danos morais e materiais.
o juiz ele fica limitado ao que foi pedido. Então, o pedido ele tem essa relevância enorme. Ele vai delimitar a atuação do Poder Judiciário. Aqui a gente tem que fazer essa ressalva, sim, dada essa importância que nós vemos aqui, que a gente consegue notar no que diz respeito ao pedido como um todo. Outra grande observação, anotem aí, coloquem no asterisco. Escrevam assim. Cuidado. Anotem asterisco e escrevam. Cuidado. Em regra, os pedidos devem ser certos. Em regra, os pedidos devem ser certos, barra, determinados, certo? Barra, a barrinha, determinados. Porém, existe no CPC, no Código de Processo Civil, né, de 2015, porém, existe no CPC a possibilidade, existe no CPC a possibilidade excepcional, a possibilidade excepcional a possibilidade excepcional de se ter pedidos, genéricos, de se ter pedidos genéricos. O que é pedido genérico, a forma que pode ser feita, os detalhamentos sobre pedido, não é agora que nós vamos falar. Mas eu quero que vocês anotem para já deixarem isso aí alerta, porque quando estivermos abordando as especificações, os detalhamentos que envolvem o pedido, que vocês consigam compreender melhor. Show de bola? Maravilha. Dá um joinha aí se vocês estão entendendo no chat. Pode colocar um sangue de Jesus tem poder, Deus é mais, que eu preciso saber se estamos juntos. Me fale aí para que a gente fique sabendo. Enquanto isso, nós vamos caminhando. Show de bola, estão falando aqui tranquilo. Maravilha, então. Vamos seguir, que ainda não finalizamos os requisitos básicos de uma petição inicial. E vamos seguir agora para o nosso quinto inciso. E o quinto inciso também tem uma relevância enorme. Estou colocando aí agora na telinha para vocês o quinto requisito essencial, valor da causa. Valor da causa. Para quem quer buscar um detalhamento ainda maior, quando eu falo de valor da causa, você pode buscar um outro artigo. Anotem aí também. Vou colocar aqui para você só para facilitar um instante. Onde você pode buscar os detalhes sobre o valor da causa. Deixa eu pegar aqui que eu vou colocar aí no chat para vocês, que eu acredito que facilita bastante, né, pessoal? Um instante. O valor da causa você vai achar lá no 291 e vou colocar aí seguintes do CPC. Coloquei o valor da causa, os detalhes, as observações, as peculiaridades que envolvem o valor da causa, a partir do artigo 219 e seguintes, vocês vão dar uma olhada, tá bom? Só para reforçar, porque eu acredito que vocês já chegaram a ver isso, ou não. Se não, eu vou falar com vocês em outro momento. Mas vocês já chegaram a tratar sobre o valor da causa, pessoal? Já estudaram o valor da causa? Vou dar só algumas, eu tenho que fazer aqui agora umas ponderações. O que seria um exemplo de valor da causa? O valor da causa é uma das últimas questões que você tem na petição inicial, e aí que eu vou dar só um exemplo. Atribui-se o valor da causa R$ 10.160 para fins legais. É essa frase final, lá terminando já a petição, e que é necessário se colocar, e qual a grande relevância? O que deixa relevante
aqui para a gente o que deixa relevante verdadeiramente aqui para a gente o valor da causa. Pode influenciar, inclusive, onde eu devo distribuir a ação. O Eduardo, como assim? Vamos dar exemplo. Se pensarmos na Justiça Federal. Na Justiça Federal, as causas inferiores a 60 salários mínimos vão para o Juizado Especial Federal. Para ir para a Justiça Federal como um todo, tem que ultrapassar esse valor. Juizado Especial de Fazenda. Causas com até 60 salários mínimos são no Juizado Especial de Fazenda obrigatoriamente. Juizado Especial Civil. Causas entre um salário e até 40 salários mínimos são julgados com base na Lei 9.099 de 95. Fiquem tranquilos. A gente só está falando aqui por alto alguns exemplos, mas ao longo do semestre, por óbvio, que eu vou parar com vocês, vou fazer as ponderações, vou fazer as análises, os detalhamentos que são necessários em relação a essas excepcionalidades que envolvem a competência por conta de valor da causa. Só que é só para vocês entenderem essa primeira importância do valor da causa. Só que existe outra. Qual que é? Uma pesada para quem perder. Em regra geral, o valor da causa vai ser analisado para aplicar aqueles 10 a 20% dos honorários advocatícios sucumbiciais. E também com base no valor da causa que você vai saber qual o valor que terá que pagar de custas processuais para iniciar a caminhada do processo. Então, o valor da causa pode definir a competência, ele vai definir o valor dos honorários sucumbiciais ao final, quando vier a condenação, ele vai definir, inclusive, também o valor das custas processuais que eu vou ter que pagar para buscar essa movimentação do Poder Judiciário. Tranquilo? Show de bola. Estamos caminhando para os finalmente da nossa aula e também do artigo 319 dos requisitos. Vamos falar do sexto e penúltimo requisito lá do artigo 319. Eu, como autor da ação, tenho que indicar na minha petição inicial as provas que pretendo demonstrar a verdade dos fatos ali narrados. Eu tenho que falar quais são as provas que eu pretendo verdadeiramente provar aquilo que eu estou alegando ao longo de todo o processo. Primeira grande ponderação que eu coloco para vocês aí. Dentro da petição inicial, eu tenho que indicar quais são as provas concretas, quais as espécies de prova que eu quero usar. Por exemplo, e isso vem ao final, e escreve-se assim: quer provar legado, ou protesta provar legado, através de provas previstas no direito, e fiquem tranquilos que nós vamos falar de cada uma delas, mas aí, por exemplo, eu quero prova pericial, eu quero prova testemunhal, depoimento das partes, eu tenho que falar todas as provas que eu quero produzir. Só que tem uma questão, essas são as que eu devo indicar, aquelas que eu tenho que falar quais eu quero. Eu quero uma prova pericial, eu quero uma prova testemunhal, eu quero um depoimento das partes, eu tenho que indicar. Só que, além disso, eu tenho uma outra obrigação, que está estabelecida no Código de Processo Civil, lá no artigo 320, que determina que eu tenho que juntar todos os documentos que são necessários para que venha a ser analisado o meu pedido. É tanto que o artigo 320 do CPC, acabei de colocar para vocês aí no chat, fala o quê? A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis para a propositura da ação. Ou seja, os documentos que eu já tenho acesso, eu já tenho que colocar já desde a petição inicial, sob pena daquela prova minha precluir, e eu não mais poder utilizar aquele documento. Ainda em relação às provas, eu estou colocando aí para vocês um exemplo de como que se escreve ao final da petição inicial essa questão que envolve as provas. Você vai escrever como? Coloquei aí um exemplo. Requer provar o alegado por todos os meios de prova aceitos ou admitidos em direito,
Em especial, aí você pode colocar pericial, testemunhal, documental, depoimento do representante do réu, assim por diante. Eu preciso usar todas as provas sempre? Não. Mas eu preciso, por óbvio, fazer a utilização da prova naquele caso concreto que eu entenda que verdadeiramente vai conseguir comprovar aqueles fatos a qual eu estou ali alegando. Por quê? Nós ainda falaremos isso em um momento oportuno, mas se quiserem já colocar um asterisco, coloca um asterisco lá no artigo 373, que ele fala de ônus da prova. Em regra geral, quem alega tem que provar. Lógico que não é tão simplório assim quando estivermos falando sobre essas peculiaridades que envolvem a teoria geral da prova como um todo. Eu vou fazer algumas ponderações mais detalhadas nesse sentido. E em relação à questão aqui dessa caminhada, no que diz respeito à prova, eu vou analisar, no caso concreto que eu estou buscando ali o Poder Judiciário, qual que é a prova pertinente para o meu cliente. Vamos dar exemplo, prova pericial, tem que usar sempre? Nem sempre, pode ser que não tenha nem cabimento. Para quê? Já está aprovado. Você só usa a prova que você entende ser necessária, por óbvio, que vai ter uma relevância prática ao longo daquele processo. Tá bom? E para fechar os requisitos básicos, indispensáveis que a petição inicial deve indicar, coloco aí para vocês o inciso 7º, que fala para a gente que no que diz respeito à questão que envolve a nossa caminhada dentro desse começo de jornada da petição inicial, eu tenho que, como autor, informar se tenho ou não interesse na audiência de conciliação e de mediação. Então, o primeiro ponto que eu tenho que informar é se realmente eu tenho aqui esse objetivo, essa vontade de buscar a conciliação, a mediação. Lembrando que o CPC de 2015, e eu falo muito isso, por que 2015? A gente estudou com base nele. Porque só a título de exemplo, quando eu estava na faculdade, toda a minha faculdade, mais ou menos metade da minha pós-graduação, foi estudando com base no Código de Processo Civil de 73. O CPC 2015 é algo inovador. Então, é algo que para vocês ter uma aplicação prática normal, porque é o único código que, em regra, vocês já tiveram contato, mas para o professor que vos fala, ainda está chegando para mim, isso aí já é o segundo Código de Processo Civil, a qual tenho contato, e aí eu tenho que fazer essas ponderações, por quê? No CPC de 73, que por um tempo eu utilizei, que eu me graduei em 2013, na vida prática mesmo como advogado, ele não tinha essa ênfase tão grande na questão de mediação, nessa questão que envolve esses métodos de autocomposição. O Código de Processo de 2015 tem esse incentivo. E aí, o último requisito, teoricamente, é que você deve falar se concorda ou não com aquela audiência de conciliação, mediação. Maravilha. Essas são as peculiaridades que estão lá no artigo 319 e 320, lá do Código de Processo Civil. Porém, existem algumas outras questões que eu quero falar. Além disso, de tudo que falamos, tenho que comprovar aqui a discriminação das obrigações que são objeto daquela controvérsia, a quantificação do valor em controvérsia do débito, qual que é o valor que deve efetivamente, isso é um requisito necessário. Estou colocando aí para vocês um que é fundamental, que também tem que se pedir, uma questão que eu tenho que deixar claro. Hoje não precisa mais pedir a citação do réu, por quê? Porque, neste caso, é algo que já vai acontecer de qualquer forma. Então, você não precisa nem pedir, porque é uma questão obrigatória no processo. Mas, por óbvio, que se você quiser fazer uma petição, até pensando para vocês que já estão aí na metade, finalmente, da nossa jornada do curso de Direito, se vocês pensarem numa prova da Ordem dos Advogados do Brasil, tem que ser o mais detalhada possível, tá bom? Outra ponderação que deve ser ressaltada: quando o advogado estiver atuando em causa própria, o advogado deve indicar que ele está lá e que ele é advogado e que ele está atuando em causa própria, tá bom?
Pessoal, isso é importante? Muito. É obrigatório que se faça isso e nós vamos ver que existem consequências no que diz respeito à questão que envolve a caminhada processual. E, além disso, se for uma questão em que é necessário uma tutela de urgência, uma tutela de evidência, aquelas questões que buscam assegurar a caminhada de um processo, sem que perca-se verdadeiramente a resposta do Poder Judiciário em tempo hábil, porque o Poder Judiciário, eu costumo falar que existe até uma frase de do célebre Rui Barbosa, que fala que a justiça que tarda nada mais é do que a institucionalização da injustiça. E essa frase ela tem um peso enorme, porque por muito tempo na nossa sociedade como um todo, se teve o pensamento que a justiça tarda, mas não falha. Pessoal, nem sempre. Nem sempre. Porque em muitas situações, o atraso do Poder Judiciário, ele pode, sim, gerar verdadeiras injustiças. Eu tive um caso emblemático no meu escritório, que por conta do atraso na resposta do Poder Judiciário, o meu cliente, que naquela época estava pleiteando um tratamento de saúde, fornecido pelo Sistema Único de Saúde, por causa da demora do Poder Judiciário, o que aconteceu? Quando o Poder Judiciário determinou que meu cliente tivesse acesso garantido aquele tratamento a qual nós estávamos buscando o Poder Judiciário para ter essa efetivação, eu tive que fazer uma petição falando essa célebre frase e juntando o atestado de óbito do meu cliente. E aí, você vai falar que a justiça, no caso dele, tardou, mas resolveu? Meu cliente, naquela época, estava doente, fez o pedido, demorou tanto que ele morreu. Ah, mas ele conseguiu, foi garantido pelo Poder Judiciário. E aí, o que adiantou? Ele morreu. Entendem que essa frase, que por muitos leigos é falada, que a justiça tarda, mas não falha, na prática, nós, como operadores do direito, nós não podemos concordar. Até se você pega, por exemplo, o próprio artigo 5º, inciso 78, lá da Constituição Federal, que foi acrescentado com a emenda constitucional número 45 de 2004, conhecida por muitos como a emenda da reforma do Poder Judiciário. Pessoal, o que acontece? A razoável duração de um processo, uma celeridade do que diz respeito à caminhada processual, é um direito de todos. É um direito de todos no nosso país. Se vocês lembrarem, inclusive, da questão que nós falamos no primeiro encontro, a Declaração Universal de Direitos Humanos, o artigo 8º, 10º, 28º, essa logística de processo, de garantia ao processo, também é um processo que seja efetivo. Não adianta nada eu ter um mecanismo lindo e maravilhoso que eu não consigo utilizar também, pessoal. Então, eu tenho que ter uma cautela muito grande no que diz respeito à minha petição inicial. Por quê? Porque ela vai conduzir toda a minha jornada ao longo do processo. Vai limitar o pedido. E eu tenho que pegar e, religiosamente, vocês como estudantes, lerem o artigo 319 e não esquecerem mais. Então, quais são os requisitos de uma petição inicial? Faz na mão, são 7. Primeiro requisito, qual é? O órgão a qual se destina, competência. Segundo, qualificação completa das partes. Eduardo, fiz a qualificação, só para lembrar o que é. É o nome, RG, CPF, tudo detalhado. Terceiro, requisito que é obrigatório. Os fatos e os fundamentos jurídicos. Quarto requisito, o pedido. Aí nós até fizemos aqueles detalhamentos. Pedido imediato, maravilha. Quinto requisito que é obrigatório. Você tem que colocar qual é o valor da causa. O valor da causa é sim um requisito que é obrigatório. Além disso, sexto requisito, você tem que informar aqui no Poder Judiciário quais são as provas que você vai pretender produzir. E o sétimo requisito, que é se você tem ou não interesse na realização da audiência de conciliação ou de mediação. Tranquilo?
E aí, com a petição inicial, você vai seguir na caminhada do processo. Eduardo, e se tiver alguma falha na petição inicial? Eduardo, e se faltar algum desses requisitos da petição inicial? Eduardo, e se tiver tudo certinho em relação aos requisitos da petição inicial? O que acontece? Isso aí são cenas para os próximos capítulos. Quando vamos analisar no próximo encontro o despacho da petição inicial e vamos começar a abordar se existe algum erro, o que faz, o que deve ser feito, se está tudo certinho, qual que é o caminho. Isso tudo a gente vai ver no próximo encontro. Combinado? E aí eu quero ter um feedback, uma resposta de todo mundo aqui. Tudo certinho? Ficou alguma dúvida? Se ficou, me falem aí, por favor. Ok? Tranquilo? E aí, estão gostando mais de processo civil? É uma matéria legal? Estão achando interessante esse começo de caminhada? Sim, fico feliz. Pessoal, como a gente está no meio de uma gravação, eu quero só pedir um grande favor para todos que estão ao vivo. Não saiam, porque eu quero falar com vocês, mas como o conteúdo da aula se encerrou, eu quero encerrar a gravação e eu volto para conversar algumas questões importantes, tá bom? Para você que está assistindo essa aula em algum outro momento, desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que você assiste esse vídeo. Obrigado por ter caminhado aqui comigo e com seus colegas que estiveram ao vivo. Nos encontraremos em outras oportunidades. Um grande abraço e até a próxima.